Figura importante e controversa da política nacional, o ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, lançou um livro desta noite em São Luís. A obra, escrita na prisão, fala sobre meandros da política nacional que se confundem com a sua própria história de vida. São Luís foi a 10ª parada do Road Tour, que passará por mais de 20 cidades para a realização de debates e sessões de autógrafos. Ele esteve pessoalmente no lançamento do livro em São Luís. Escrevi esse livro, 700 páginas, na prisão, em 1 ano e 1 mês, todos os sábados e domingos, para fugir. Preso depois da visita de sexta-feira, geralmente tem uma depressão pós-visita. E o sábado e domingo é um dia muito pesado na prisão. Sábado e domingo você está com a família, vai para a casa da mãe, vai para a casa da sogra. Né? É sempre isso, vai passear com os filhos. E o preso geralmente procura alguma maneira de passar o sábado e domingo melhor. Né? E eu resolvi, além dos almoços coletivos, com os outros companheiros que estão presos, resolvi escrever essas memórias. Neste primeiro volume de suas memórias, o leitor pode entender como foi sua luta contra a ditadura militar, a redemocratização do Brasil, a derrubada do presidente Fernando Collor, a oposição aos governos de Fernando Henrique Cardoso, a eleição de Lula e Dilma e o atual momento político do país. Eu penso que é uma referência que vale a pena ser lida, ser ouvida e por isso desperta o interesse. Por essa referência que é para a esquerda brasileira. Já na Câmara Municipal de São Luís, mudanças. Batista Matos nem bem esquentou a cadeira como vereador suplente e já vai precisar sair do cargo, que não era dele de direito. Ana Tereza tem as informações. Ana? Olá a todos. Nesta segunda-feira, a Câmara Municipal de São Luís tornou sem efeito a ata que deu posse ao suplente de vereador Batista Matos, o lugar do vereador licenciado Marcelo Poeta. Por que isso aconteceu? A revogação aconteceu porque o atual secretário de Esporte e Lazer, o Rômel Amin, é o primeiro suplente dessa coligação, sendo então, portanto, apto a ocupar o período de 121 dias de licenciamento do vereador Marcelo Poeta. Ao justificar a revogação, o presidente da casa, o vereador Astro Diogum, disse o seguinte, que a Câmara vai garantir o direito do vereador Rômel Amin em assumir o mandato nesta casa. Iremos cumprir o que determina a lei. Então essas foram as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Eleições 2018. Nenhum eleitor poderá ser preso a partir de amanhã em todo o território nacional. A determinação está na legislação e é prevista no calendário eleitoral. Há casos em que existe exceção, como, por exemplo, casos de flagrante, delito ou de sentença criminal que seja condenatória por algum crime inafiançável, como o racismo, por exemplo. A determinação seguirá até o dia 9 de outubro. 4 pessoas foram presas em um vasto material apreendido pela Polícia Federal na manhã de hoje na Praia Grande, bem no centro de São Luís. O material continha um conteúdo contra os candidatos ao Senado, o Everton Rocha e Elisiane Gama. A Polícia Federal está investigando o caso e a repórter Mariana Dias traz mais detalhes. Mariana, boa noite. O caso fica mais escabroso ainda porque tem até suplente de vereador dizendo que foi ele quem teve a ideia de fazer o ato, não é isso? Boa noite, João, a você e a todos. É isso mesmo. Esse jornal com notícias contra os candidatos ao Senado, Elisiane Gama e o Everton Rocha, teria sido produzido por candidatos do grupo de oposição aos 2 senadores, que concorrem pela coligação Todos pelo Maranhão e fazem parte da chapa que apoia o governador Flávio Dino. A Polícia Federal apreendeu o jornal com tiragem de 500 mil de exemplares quando eles estavam sendo distribuídos no terminal da Praia Grande. Por conta da repercussão do caso, os candidatos convocaram uma coletiva de imprensa, a qual nós acompanhamos. Os candidatos falaram sobre como conduziram a campanha e denunciaram a ação que caracteriza crime eleitoral. Eles também reforçaram as medidas que já foram tomadas.
O candidato a deputado estadual, Carioca do Povo, assumiu a autoria do jornal no início da tarde de hoje. Ele divulgou um vídeo e se apresentou na PF para prestar depoimento. Mas, segundo o Everton Rocha, a autoria do exemplar foi feita por uma espécie de laranja, comandada pelo grupo de oposição. Vamos ouvir como ele se posicionou sobre o caso. E a gente está aqui, primeiro, para não só denunciar, mas pedir à Justiça, pedir ao Ministério Público, pedir a todos que tomem providência, assim como nossos advogados estão fazendo no caso específico, que é essa apreensão desse material produzido dentro da gráfica escolar, que é a gráfica que roda o jornal Estado do Maranhão, aqui de propriedade do nosso adversário, candidato ao Senado, um dos sócios da empresa, que é o candidato Sarney Filho. Elisiane Gama ressaltou que durante o processo eleitoral, muitas mentiras tentaram desconstruir a imagem dos candidatos, só que, no entanto, todas as acusações relacionadas a eles foram ganhas na justiça e eles conseguiram, inclusive, que todas fossem retiradas. Durante o processo eleitoral, já inicialmente, nós já percebemos claramente as fake news apresentadas, as mentiras apresentadas, numa tentativa clara de desconstruir a nossa vida e desestabilizar o processo eleitoral. Então é isso, lembrando que estamos a 6 dias da eleição, quando os eleitores terão a chance de escolher quem melhor os representa no poder público. Eu volto com você, João Carvalho. Quem já está comigo aqui é Marcos Saldanha, com quem vamos ampliar o debate da pauta política. Marcos, boa noite para você. Boa noite, JF. Boa noite a você de casa. O debate começou a esquentar nesse início de semana, reta decisiva das eleições. Esquentou bastante, né? Esquentou bastante. Eu acho que essa é uma eleição atípica, né? Se a gente considerar no Maranhão uma eleição onde a disputa para senador é extremamente mais acirrada, talvez, do que qualquer outra disputa, né? E no cenário nacional também a gente tem uma polarização, pela primeira vez em muito tempo, que não é a polarização PT-PSDB, né? Mas desde 89, né? Desde 89, né? Quando você teve ali, 89, o Fernando Collor ali, que liderou, que passou a frente, tomou conta do debate, mas dali para frente só teve essa polarização PT-PSDB. Então, e nessa semana de reta final, o que a gente deve ver, não deveria, mas deve ver é chuva de fake news, chuva de ataques, né? Quer dizer, uma série de coisas que vão tentar desvirtuar o voto, e o eleitor terá uma imensa dificuldade, para além do que tem, para ter o discernimento em tomar sua decisão. Não é fácil, é uma tarefa muito difícil, mas eu acho que o eleitor precisa considerar que, apesar de tudo, vale muito a pena ter um parlamento, ter o direito ao voto e não a obrigação do voto, né? E que ele tem essa possibilidade, essa oportunidade de escolher os seus representantes, ainda que por pior que sejam, né? Ou seja, a democracia é um bem precioso que realmente precisa ser zelado. Falou aí em fake news, essas notícias que tanto acabam se propagando, algumas falsas, deve chover, como você falou, muitas notícias falsas nessa semana decisiva, isso não pode, de repente, afastar até o eleitor, aumentar aquela faixa de eleitores que vão se abster? Pois é, isso preocupa muito, né, JF? Porque o que a gente tem nesse período é uma tentativa de afastar o eleitor do pleito, não só de votar, mas da discussão. Eu costumo dizer que o político ganha muito quando o eleitor generaliza que todo político é corrupto, que a política não presta, que ele, cidadão, não faz parte da política. Então, essa narrativa é bom para o político que está bem acomodado. Então, o eleitor, ele tem esse papel para além de todos, tem que trabalhar, acordar cedo, cuidar da família, tem mais uma tarefa, é isso mesmo, amigo e amiga, tem mais essa tarefa aí, que é tentar não deixar se afundar nessa chuva de boatos que vão surgir durante a semana, e toda vez que o eleitor está mais consciente, ele está mais criterioso, né? Ele está mais atento às informações, isso ajuda muito no processo eleitoral, isso ajuda muito
no contraponto ao que ele quer fazer ao político. Ou seja, se existe uma resistência, quando o eleitor quer fazer algo que atinja o mal político, é isso que ele faz. Quer dizer, a resistência se faz dessa forma e não se afastando das urnas. É exatamente o contrário, como eu vejo nesse processo eleitoral. Então, a gente vai ter nesse momento, nessa semana toda, indiscutivelmente até sábado, sexta e até sábado, mas principalmente até sexta-feira aí, um período das chamadas bombas. Todo mundo que publicar qualquer coisa vai chamar, e lá vem bomba, a maior bomba dessas eleições. E tudo isso é uma tentativa de afastar o eleitor e de tentar fazer uma narrativa ser vitoriosa, né? A gente viu agora, por exemplo, hoje, né, sem fazer apologia ou defesa ao PT, o que a gente viu hoje. Quer dizer, o juiz Sérgio Moro faz o trabalho de investigação da Lava Jato. Todos os políticos que eu tenho entrevistado, e você também que cobre a pauta política, você vê que os políticos todos falam, a Lava Jato é uma coisa importante, mas questiona o quê? O critério da seletividade com que se faz o modus operandi dela sempre foi criticado. Sempre foi criticado. E aí a gente não pode particularizar A ou B, porque a gente tem partidos variados envolvidos nesse mesmo bolo. Mas o juiz Sérgio Moro teve todo o tempo do mundo para poder colocar a delação no Palocci. E hoje, segunda-feira, na reta final de eleições, aparece a delação premiada do Palocci. Quer dizer, é difícil acreditar que o Sérgio Moro está descolado do calendário político, que ele está fazendo politização trabalho. do judiciário? Não é. Essa é a grande questão. Então, assim, essa é uma pauta que preocupa muito. No período que você precisa de estabilidade política, o judiciário me vem com uma investigação e apresenta ela nessa semana. E eu tenho sempre dito, eu não sou favorável a entrevista do Lula, do cara que esfaqueou o Bolsonaro, ou seja, qualquer dessas chamadas entrevistas bombas que seja autorizada pela Justiça na sexta-feira, que é ali o final do programa eleitoral, né? Quando não se tem tempo do contraponto. Isso eu não sou a favor. Então, como é que você faz durante a semana, quer dizer, uma delação, você apresenta uma delação e diz assim, não tem nenhum critério político. Fica difícil de acreditar. Ou seja, isso até traz um descrédito. Para quem defende a Lava Jato, isso não é bom. Porque se o Sérgio Moro está querendo fazer a defesa da Lava Jato, ele pode prever que não é um bom momento para fazer isso, justamente para não parecer que eu estou politizando. Então, dizer que ele não está nem aí para a pauta política, como não? Não tem como, o país só fala nisso. O próprio STF está nessa discussão. Não é, por exemplo? Então ele não teria outra pauta para colocar? E se ele escolhesse outra pauta para colocar? Fosse para qualquer candidato? Porque tem vários. O Lobão está envolvido na Lava Jato, por exemplo, foi citado. Né? Você tem vários outros. Se ele coloca essa semana, não vai parecer que tem uma via eleitoral? Quer dizer, quem é contra vai comemorar. Quem é a favor dele vai criticar. Mas a questão é, está tão descolado da pauta política assim que deixa para essa semana exatamente fazer esse tipo de denúncia, a delação sai agora. Então, isso eu acho que depõe até contra a Lava Jato para a gente que quer que seja feita uma investigação isenta. Isso é complicado. Trazendo novamente para cá, essa semana de focar, as coligações focarem nos seus candidatos ao Senado, ou o governo do Estado ainda precisa ficar com a antena ligada aos candidatos porque ainda tem uma discussão boa, né? Pois é, olha, uma coisa que a gente aprende na cobertura da pauta política é que a eleição não se ganha às vésperas. Quantas vezes a gente viu reviravolta na última semana? Sim. É bem verdade que o eleitor para Senado está muito menos decidido do que o eleitor ao governo, todas as pesquisas têm sinalizado para isso. Sim. Embora tenha caído, né? Para o Senado a gente tinha 50%, já está caindo para 30 e pouco por cento, mas é um número de indecisos que não sabe ainda muito grande. Então, nesse sentido, a gente entende que a eleição para Senado ela está muito mais aberta, até porque a diferença está muito próxima ali de 4, 5 candidatos. No governo, essa diferença parece ser maior, mas ainda assim, eu acho que nenhum candidato é para descansar, né? Essa última semana, ela é definitiva para todo mundo. Ok, Saldanha, a gente agradece mais uma vez a participação aqui. Volta na quarta-feira com o Pascoal. Exatamente. Tá certo. Eu agradeço também. Boa noite a você de casa e boa noite a você, JF. Boa noite, Saldanha. A gente continua aqui. Em um estado com a força da tradição católica, os santos acabam sendo homenageados em suas datas tradicionais. Mas aqui, São José tem um destaque ainda maior, com 3 festas ao longo do ano. O santo padroeiro tem devotos fiéis que lotaram a cidade de São José de Ribamar neste final de semana durante o encerramento da festa. O fogo queimando anuncia.
promessas estão sendo pagas: fé e devoção para homenagear São José de Ribamar. A festa de São José de Ribamar inicia já no mês de maio, com as peregrinações de pré-festejo. Mas é no mês de setembro que o santo padroeiro do Maranhão é celebrado pelos fiéis durante 30 dias. A gente fica muito contente em acolher esses romeiros e representar a fé em Deus e esse carinho que as pessoas têm por São José, que dele, por intercessão, recebe de Deus muitas graças e muitas bênçãos. A Bianca veio agradecer a conquista da casa própria. Com uma maquete representando a bênção alcançada, ela seguiu em romaria com a família. A intenção é de agradecimento. Eu vim agradecer a São José pela intercessão de ter conseguido a minha casa, junto com meu esposo e meu filho. E não são poucas as demonstrações de fé. Nesse domingo, a cidade de Balneário foi palco do encerramento do festejo. A imagem original do santo vai às ruas para que os fiéis possam pagar suas promessas ou agradecer pelos milagres que atribuem a São José de Ribamar. Pagando uma promessa a São José que estava em Coma e não podia andar, e eu prometi para ele que fizesse eu andar, eu vinha acompanhar, comprava uma vela para acompanhar a procissão. Após percorrerem um percurso de aproximadamente 2 quilômetros, os fiéis retornam para uma missa campal, esse ano celebrada pelo bispo Dom Esmeraldo Barreto. Outras notícias no portal Guará.com. O Jornal da Guará volta amanhã às 11h15 e eu encontro você em uma outra oportunidade. Um bom descanso a todos e até amanhã. TV Guará, maranhense por natureza.